Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje na nossa aula 4, né, do nosso projeto Faça Sua Arte. Hoje eu resolvi mostrar essa produção para vocês aqui, que eu vou fazer hoje com acrílica, tá? Eu escolhi minha gatinha Filó. Peguei uma foto dela como referência pra gente fazer aí hoje, tá? Eu decidi mostrar na verdade para vocês isso aqui, que eu nem ia mostrar, mas que eu precisava ter um momento, ter, ter um processo com a tinta acrílica, porque eu não estava satisfeita com o trabalho que eu vinha desenvolvendo com ela. E eu achei que eu deveria desenvolver ao meu modo, que é uma coisa a gente olhar a teoria e olhar como o professor ensina, enfim. E depois, quando a gente vai fazer, a gente precisa adaptar a nossa maneira de fazer as coisas, né? E isso eu estava sentindo muito falta nessas produções passadas e eu não estava satisfeita com o meu trabalho. E aí hoje eu resolvi testar a minha maneira mesmo de como eu faço o meu processo normal, sem muita interferência, ficar ligado vamos dizer assim, nos comandos, né, que são dados pra gente fazer e tal, tudo mais. E nesse aqui eu me senti um pouco mais livre para realmente desenvolver um trabalho à minha maneira. Então eu resolvi mostrar para vocês. Quando eu fiz, eu deixei gravando. Caso ficasse a meu agrado, eu traria aqui, senão a gente ia tentar outra coisa, mas eu gostei do resultado, então resolvi mostrar aqui um pouquinho para vocês, até para incentivar. Então, assim, por mais que eu passe mil exercícios, mil exemplos, mil lições para vocês e fale regras e tal, tudo gira em torno do que a gente realmente quer fazer. Então, na hora que a gente está fazendo, se a gente ficar muito atento a regras, a composição, a estrutura, a cor, enfim, a gente acaba deixando o nosso lado realmente criativo de lado, porque aí a gente só se baseia pelas regras. E para mim isso não é bom. E eu realmente tive essa prova agora, quando eu não estava satisfeita com as minhas produções. E agora a gente vai fazer. Então eu vou comentando aqui com vocês, tá, o processo. Já mostrei a foto de referência que eu estou usando. Eu estou fazendo um esboço aqui. Eu achei até importante mostrar essa parte do esboço para vocês, porque nem o esboço dá certo de primeira, viu? A gente, acho que até quando o professor ensina, assim, parece uma pessoa assim que já tem prática, né? Quando tá ensinando, fala de uma maneira como se fosse fácil, né? Ai, faz isso, faz aquilo e tal, puxa assim. E a gente não sabe que não é bem assim, né? E tenho que dizer para vocês que os esboços nem sempre dão certo de primeira. E é por isso que eles existem, que é pra gente ir já traçando ali no começo, já vendo como é que vai ficar. Porque se a gente já for com a cor mesmo, às vezes dá pra consertar, às vezes não, enfim, às vezes a gente não fica satisfeito. E eu achei até que aconteceu bastante, né? No caso daquela minha tartaruga da aula passada. E nessa aula eu quis mostrar um pouco de realidade mesmo para vocês. E essa é a maneira com que eu faço meus desenhos, né? Uma maneira bem simples. Já falei para vocês que eu não tenho tanta experiência assim para passar. Apesar de já ter 3 anos do meu curso sendo concluído, a gente fica um pouco preso entrega prova, entrega trabalho, e a gente não se atenta muito, a gente não para realmente para desenhar, para ir para prática 100%, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, às vezes eu acabo deixando a prática de lado, faço a prática só quando eu vou fazer trabalho, e o resto do tempo eu estou estudando, lendo, né? Porque a gente sabe que faculdade é bem puxado nos assuntos. Então aqui tô mostrando para vocês, tá vendo que eu apaguei o olho anterior? Não tinha saído como realmente eu queria que saísse, né? E a gente vê essa questão da proporção do rosto, né, do gatinho. E a gente ainda vai consertar depois, viu? Tipo assim, esse daqui é o esboço inicial, daí eu consigo ter uma base. E aí depois a gente pode com a tinta resolver, que mais daqui pra frente a gente vai ver aí como é que a gente resolve com a tinta.
Então a gente vai fazendo aí no nosso tempo, né? Pouco a pouco, com calma. E eu acho que o mais importante mesmo que eu tenho para falar para vocês nessa aula é isso. Pintem algo que você goste. Algo que você goste, porque no final das contas a obra vai ser sua. Então, se você não gostar, né? Se você não gosta do que você mesmo faz, quem vai gostar, né? Então, tem que fazer alguma coisa que te inspire. E quem me conhece realmente sabe que eu amo gatos, eu amo meus bichaninhos, então, pra mim, eu acho que se fosse por mim, eu acho que a parede ia estar cheia só de desenho de foto de gato. Então eu resolvi fazer minha gatinha. E amanhã a gente vai fazer uma obra bem bacana. A gente vai pintar com tela amanhã. A gente vai pintar na tela. Seria hoje, mas eu resolvi mostrar esse processo pra vocês, que eu achei importante mostrar. E amanhã a gente vai pintar com a tela. Então aqui eu vou fazer um fundo bem diferente, igual eu acho que no primeiro desenho, no primeiro tartaruga que eu fiz com cores quentes, eu fiz isso no fundo, então eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Só vou fazer uns tonzinhos de rosa. O tom de rosa a gente atinge com vermelho e branco. Quanto mais branco, mais rosa, mais claro. E aí eu vou misturando, ó. Vai formar um rosinha. Depois eu vou misturar com mais branco para ficar mais claro e assim vai. E aí eu vou fazer o mesmo processo da primeira pintura que a gente fez nesse projeto. Eu coloquei um pouco de água ali, a minha água tá suja, mas isso não interfere na cor que a gente vai usar. Tipo, eu tô usando aí no rosa, né? Tá suja a água, mas tá suja de tinta, mas a tinta não interfere, porque, né, é só água. Não tem realmente pigmento. E aí eu dissolvi bem essa água. Isso é até outra coisa pra falar pra vocês, porque eu tive um pouco de dificuldade com essa tinta, porque ela é bem diferente da textura das tintas que eu já usava. Porque a tinta acrílica que eu usava era daquelas líquidas, então é realmente um pouco diferente. Tinta óleo também, que eu gosto muito de usar, também é diferente a textura. Então a gente até vai ver quando a gente trabalhar a tinta óleo. Pra mim, assim, eu senti 100% de diferença, assim, sabe? De uma tinta pra outra. Muito, muito mesmo. Então eu diluí bastante aqui essa tinta, não muito para não ficar aquarela. É só para diluir um pouco mais a tinta, não para ficar transparente. Tá vendo que ela mantenha a opacidade dela, né? E aí eu fui fazendo esses tracinhos aí, igual como eu fiz no primeiro vídeo, né? Na primeira aula, né? Com cores quentes. Acho que foi na segunda aula. Foi na segunda aula, né? Na primeira a gente, na verdade, não fez nenhuma obra. Na primeira foi mais falando sobre o projeto, foi na segunda aula. Se você quiser voltar lá, se não assistiu, a gente falou sobre as cores quentes. E aí a gente vai fazendo aí dessa forma que eu tô mostrando, né? Eu mostrei mesmo todo o processo para vocês verem como é que eu desenvolvi. Eu senti um pouco mais de liberdade de fazer assim como eu fiz hoje, porque principalmente fazendo ao vivo, a gente se prende, a gente quer fazer tudo certo e tal, não quer ter erro. E aí nessa de hoje não, eu gravei sozinha e tal, não me importei com barulho, porque aqui é bastante barulho para gravar. Então, depois eu tirei o áudio e agora eu tô gravando por cima. Então, pra mim ficou muito melhor, porque na hora eu não me prendo ao que, o que eu preciso falar, o que não falar. Eu me prendo a realmente a produção. E aí depois a gente se prende à fala. Pelo menos pra mim é muito melhor. Quando eu tô pintando, eu não gosto de conversar nem nada que me distrai. Eu gosto de realmente sentar e desenvolver aquilo que eu quero desenvolver. Então hoje tá bem mais real, vamos dizer assim, né? A minha produção pra vocês. Por isso que eu quis mostrar essa produção. Então,
bora continuar assistindo aí. Se vocês tiverem algum animalzinho de estimação, já pega essa ideia, essa inspiração para fazer. E vocês vão ver que é bem tranquilo, assim, tipo, trabalhar com tinta acrílica. E uma coisa que tava me impedindo totalmente de desenvolver com a tinta acrílica, de gostar da tinta acrílica, é justamente as regras que, assim, no livro de referência que eu tô usando, que eu aprendi a usar, são muitas regras para você decorar, vamos dizer assim, né? E ele ensina de uma maneira totalmente abstrata, assim, não sei. E parece que como se fosse fácil, sabe? Não tem realmente uma indicação assim de como orientar as pinceladas no desenho, enfim. E aí, com tudo que eu já li e tal, eu resolvi inventar meu próprio processo. Me desprender um pouco, né? Disse, não, eu vou produzir com tinta acrílica ao meu modo, sem olhar pro livro, sem dizer, tem que ser assim, tem que ser assado, não. Então eu acho que essa liberdade de expressão ajuda muito a gente a construir o que a gente quer. Porque aí a gente vai vendo se fica bom, se não fica bom, conforme os nossos parâmetros e não o parâmetro de terceiros, entendeu? Então essa fica a dica de hoje pra vocês, tá bom? E aí eu tô clareando mais um rosinha, ó. Tô pegando mais um rosinha mais claro. Misturo com água que eu quero dissolver mais essa tinta pra não ficar tão grossa. E bora fazendo. Bora assistir essa parte. Eu vou acelerar mais um pouquinho o vídeo pra gente... Ou não, né? Não vou acelerar não. Quero que vocês vejam passo a passo. Só vou parar de falar um pouco, senão vocês vão enjoar da minha voz. E as pinceladas são isso mesmo, viu? Pouco a pouco, com calma. Vai preenchendo os espaços, bem aleatório. Sem se preocupar muito. Vocês podem ver que eu fiz sujeira, derramei água em cima. Ainda bem que o papel é grosso, então deu tempo de jogar água fora. Aqui também eu vou usar um pouco de preto, um pouco de roxo. E aí eu clareei um pouquinho de preto, dissolvi na água, né, pra ficar mais... Na verdade, essa paletinha eu guardei da nossa última produção, acho que foi ontem, né, que ficou essa paleta cheia de tinta. Aí eu tampei com um plástico, com um papel alumínio, na verdade, que eu tinha aqui. Eu tô sem aqueles plástico filme. Eu prefiro plástico filme, mas só que como eu tava usando como é o nome desse papel alumínio, né? Aí eu cobri pra, pra não secar, porque se secasse não ia ter mais como dissolver. Aí como tava semi-seco, ainda deu pra dissolver. Se tivesse por completo seco, não ia dar pra dissolver. Então, depois que a tinta acrílica seca, não tem como você dissolver ela com água, tá? Só se ela já estiver secando e aí ela não tiver aquela consistência pastosa. E aí sim dá pra dissolver. Então eu usei aí pra escurecer um pouquinho o preto. Coloquei um pouquinho de roxo aí pra gente usar também. Vocês vão ver aí que eu vou dissolver um pouco do roxo na paleta. Eu uso tudo, né? Eu nem uso só de buraquinho da paleta onde é pra colocar a tinta. Eu uso qualquer centímetro. E aí eu vou continuando, né? Muda a cor e vou continuando com as pinceladazinhas, uma por cima, preenchendo os espaços devagar.
Não tem segredo. Essa parte aí é bem tranquilinha de fazer. E aí a gente vai colocando a cor que a gente quer. Vamos usando aí o roxinho. Aí vou usar agora o azulzinho. Esse azul também era que já estava na paleta da nossa última produção. Eu quis o fundo rosa. Aí, como essas cores estavam dando sopa por aí, como eu não queria estragar, realmente eu não queria estragar, não vou mentir não, não queria estragar essas tintas que estavam aí, é óbvio, né? Não é barato, então bora usar. E aí eu decidi usar, mesclar esse roxo com azul e rosa que combina tudo. E aí eu usei. Acho que ficou bem bacana, eu achei, né, pelo menos. E aí foi mais tipo improviso mesmo na hora. Eu queria usar azul. E como eu não ia usar no próprio bichano, eu decidi colocar aí no fundo junto com essas outras cores que pra mim combinam totalmente. E aí eu fiz. Coloquei esse azul aí. E vou preenchendo aí as coresinhas, né? Esses espaços em branco. Eu ainda vou deixar alguns espaços em branco mesmo para compor a pintura, né? Pra aparecer um pouco fundo. Mas tirar mais o excesso mesmo, né? Do fundo. E aí vocês vão ver quando a gente for dar o acabamento no gatinho. Vai ficar tudo perfeito. Vocês vão ver. Vai dar tudo certo, sempre dá certo. A gente só tem que seguir nossa intuição na hora, na verdade, né? A gente vai construindo e na hora vai surgindo alguma ideia, alguma forma de fazer, enfim. E aí a gente vai. Aí eu tinha colocado a cor errada, na verdade, nem ia colocar roxo. Eu pensei que era o branco. E aí eu coloquei o roxo pensando que era o branco. Aí eu já tô dissolvendo a cor que eu vou dar um contorninho pro gatinho. Esse também é amarelo aqui, ontem eu gastei a tinta. Aí eu juntei e aí ficou esse tantão de tinta aí. Aí eu pensei em alguma coisa pra usar. Aí já que eu tinha que dar um contorninho pro gato, aí eu usei pra dar o contorno, pra fazer o contorno, né? Porque como eu passei as tintas por cima, quase eu já não tava vendo a marca que eu fiz com lápis. E aí eu fiz o contorno do gato com essa tinta aí. Mas precisa ser essa cor? Não. Eu usei porque essa cor eu queria usar, né? Porque pra não estragar. E aí eu resolvi usar essa cor, mas eu fiz só um contorno mesmo. Ainda tem bastante ainda dessa cor. Dissolvi ali com água. Vocês veem que por mais que a água esteja suja de tinta, né? Não interfere na cor da outra. Ele só vai dissolver mesmo a tinta, mas não vai interferir muito não na cor. Que é só água, né? E aí eu uso assim mesmo, que... Enfim. A gente vai sujando, não tem jeito. Ah, pegar uma água nova e daqui a pouco já tá suja e a gente vai usando assim mesmo. E aqui eu vou dando um contorninho. E sabia que agora que eu tô vendo essa formiga andando no desenho? Na hora nem vi formiga nenhuma, velho. Agora que eu tô vendo a formiguinha andando. Lá está a bichinha. Ela queria ver de perto se tava ficando bom mesmo. E aí, gente, eu vou construindo. Ah, tô fazendo a patinha do gatinho. Nessa parte eu dei uma boa acelerada, porque senão, né, vai ficando muito chato. Eu só contornei, eu não preenchi totalmente o gato, tá vendo?
Que agora a gente vai pegar as cores realmente que a gente vai usar. E aí, nessa parte que tem, vamos dizer assim, um segredo realmente que eu preciso passar para vocês nesse vídeo. Porque como a tinta acrílica, na verdade, ela seca muito rápido, né? Então, às vezes, para você sobrepor um tom com o outro, é bem complicado, porque você passa um e quando vai passar o outro já tá seco. E aí ela não faz aquele esfumado, sabe? E é uma coisa assim que eu sinto muita diferença por exemplo, com a tinta óleo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel bem fininho. Agora a gente vai trabalhar com um pincel pequenininho, fininho, né? Não muito pequenininho, eu mostrei o tamanho pra vocês. Não pode ser quadrado, tá? É melhor esse daí que tá aparecendo aí pra vocês na tela, né? Com essa pontinha mais redondinha. E aí, o que que eu vou fazer? Eu coloquei branco e preto. Como o gato é cinza praticamente, né? Uma mistura de branco com preto, parte cinza, parte branca, parte preta, enfim. A gente vai pintando assim, ó. Vai pegando um pouco de preto no pincel, vai pegando um pouco de branco. Que aí, como eu deixei essa partinha bem grossinha, e aí eles conseguem se mesclar mais do que quando tá líquido, por exemplo, né? Então, por exemplo, para mim foi bem válido até essa partinha agora, porque a gente consegue sobrepor, mesclar a outra cor por cima, sem que ela esteja totalmente seca. Tipo assim, não fica igual uma tinta óleo, mas ela dá para mesclar um pouquinho. Vocês vão ver aí a construção do desenho e eu vou mostrar aí que dá para mesclar um pouquinho para obter o tom de cinza sem que a gente precise misturar antes, como eu fiz nas aulas anteriores, né? Que eu misturava na paleta a cor que eu queria e depois passava pro desenho. Aí não, eu tô pegando uma vez de cor de cada e aí colocando, mesclando dentro do desenho a cor, né? E isso até é um ponto interessante que eu ia mostrar pra vocês. E aí vocês estão vendo agora, né? Dei uma aceleradinha a mais pra vocês. Só ter essa base aí que eu vou pegando um pouco de branco, um pouco de preto, um pouco de branco, um pouco de preto. E aí eu vou até colocar um pouco de água, né? Só umas gotinhas de água perto, que é pra não ficar tão grosso, porque às vezes não adere no papel. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a tinta não adere totalmente ao papel, né? E aí fica aqueles espaços assim, esses gominhos do papel, né? E aqui vocês podem ver que eu tô consertando um pouco o olho. Eu achei que o olho tava um pouco grande. E aí eu peguei e diminuí com a própria tinta, né? Porque o esboço com o lápis ele fica abaixo da tinta, então depois não dá pra ver. Depois some totalmente o esboço com lápis. Então aí vocês podem ver que eu consertei um pouco o olho, né? E é o bom assim, tipo assim, se você não gasta de feito, você dando uma camada de tinta por cima, se ela não tiver muito grossa, porque quando você está trabalhando com uma tinta grossa, que ela fica aquele relevo no papel, mesmo que você passe uma tinta por cima, o relevo continua. Então é por isso que eu acho que eu não gosto muito, porque, por exemplo, assim como eu tô fazendo, ela tá em pastinha, ela tá em pasta, né? Só que como eu coloquei um pouquinho de água, pra ela dar um pouquinho uma dissolvida só pra aderir mesmo ao papel, ela não fica aquela coisa muito grossa na superfície, né? Ela dá uma texturazinha, mas não tão pesada ao ponto de a gente não conseguir apagar depois. A gente consegue ir colocando, sobrepondo uma tinta a outra. Como eu tô fazendo aí, por exemplo, eu pego um pouco de branco, um pouco de preto. Então, nas partes que eu quero que fique mais branco, eu pego mais branco. Aí eu quero mesclar, eu pego um pouco de branco e preto. Eu quero mais preto, eu pego um pouco de preto, depois vou misturando com branco, enfim. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo como eu coloquei um pouco de água? Só pra dar aquela dissolvidazinha, ó. Ixi, melhorou muito a tinta. Ela até espalha melhor, né? Porque como tava muito grossa, ela acaba não espalhando direito. E assim não, ó. Ela espalha muito melhor. Então aqui fica menos complicado, né, de se trabalhar. E aqui a gente já vai fazendo os detalhezinhos do gatinho, ó. Aqui tem uma sobrancelhazinha preta que ela tem aqui na testa.
E aí a gente vai fazendo detalhe com preto, vai preenchendo os espaços aí, mesclando o branco com o preto. E aí a gente vai fazendo, acrescentando os detalhezinhos aos poucos. A gente não enche de uma cor para depois fazer os detalhes, porque como eu já expliquei para vocês, né? Como a tinta acrílica seca muito rápido, então não tem como mesclar depois, sabe? Pintar de uma cor e depois ir mesclando, não. Tem que ser construído assim, tipo assim, eu vou construindo parte por parte já como eu quero. Depois que a gente vai consertar com alguma corzinha ou outra, mas com a consciência de que as cores não vão mesclar 100%. Então, gente, basicamente é isso, viu? Eu vou construindo aqui, pinceladinha, pinceladinha. Diz, né, posso pegar um pincel grosso logo para espalhar? Olha, eu não recomendo. Vai fazendo assim com um pincelzinho pequeno, porque aí você consegue ir mesclando as cores, entendeu? Uma com a outra. Porque quando a gente pega o pincel grande, a gente pega muita tinta e aí não fica muito bacana de misturar, sabe? Ainda mais aqui, por exemplo, que eu tô fazendo basicamente, praticamente pelo de animal, então
dá mais esse efeitinho, entendeu? De, de pelagem e tal. Então, assim, o pincelzinho pequenininho, você consegue dar tanto esse efeitinho de como se fosse pelos, né, mais grossinhos, quanto mesclar uma cor na outra, porque pincel grosso, você, por exemplo, essas pinceladas que eu fiz de fundo, praticamente é isso, né, que vai ficar. Se pegar um pincel grosso, vai ficar assim. Então, assim, você pode tentar? Pode, a arte é totalmente experimental, então você pode testar também, tá?
E aqui agora a gente vai fazer essa parte traseira, que eu resolvi dar uma mesclada junto com o fundo, né? Dá quase o mesmo efeito do fundo, e aí eu escurecer mais, ó, essa parte aí, que seria, vamos dizer assim, uma certa sombrazinha, né? Uma profundidadezinha pro nosso desenho, eu resolvi colocar esse preto, né, com fundo, e consertar também algumas partezinhas do desenho que com aquela cor que a gente fez o contorno. Quando eu passei o preto e o branco, eu não segui totalmente a linha, porque eu achei que não, né? Eu não achei que seria bom, então ficou a linha pra fora, entendeu? Então assim é a construção do desenho, a gente vai consertando aos poucos. Mesmo você fazendo o esboço, o projeto do desenho todinho, vai ter uma coisa ou outra que você vai ter que mudar no decorrer do seu trabalho, porque, enfim, isso é natural e isso faz parte da construção da criatividade. Então, tudo é aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Então, aqui eu resolvi colocar bem esse tonzinho de preto, né? Pra dar essa profundidadezinha no desenho. E aí eu fiz. E aí depois eu peguei um pouco do roxo pra dar uma corzinha, pra não ficar só o preto sozinho, o bichinho, coitado. E aí peguei mais uma vez o roxo. Dá aquelas pinceladas e você vê que eu misturei aquela parte traseira do gato, né, que tava lá aparecendo. Mesclei um pouquinho já com o fundo, né. Então você vê que ficou uma mesclagem assim do fundo com essa parte que seria a costa do gato, né. Pra mim ficou bom, né. Não sei pra vocês, mas vocês vão ter a própria construção de vocês. Como a gente tá conversando aqui, e eu acho que eu já falei uma vez, eu acho que na primeira aula, pra mim fazer isso aqui hoje é uma grande coisa. Tem gente que pode até achar que isso daí é fácil, qualquer um faz, mas cara, no fundo não é, porque eu não sabia nada assim no começo, sabe? Eu nunca, acho que 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não imaginei que eu ia conseguir fazer isso hoje, porque realmente não fazia isso, não. O meu desenho era totalmente diferente. Ainda não descobri totalmente o meu estilo, eu pego sempre um pouco de cada, como vocês podem ver nesse curso, que a gente já viu sobre muitas outras linguagens, né? Eu não escolhi uma só linguagem, porque eu também ainda não me identifiquei com uma só linguagem, então eu gosto de experimentar basicamente tudo, né? E eu acho importante vocês experimentarem vários tipos, várias formas de fazer arte, para vocês descobrirem qual é o seu lugar, o seu papel e o seu interesse realmente, tá bom? E aí agora eu só tô acrescentando os detalhes ao fundo. Esse praticamente já é o acabamento do fundo. A gente ainda vai acabar o gatinho, que ainda falta dar os detalhes, porque cada gatinho tem essa personalidade. E cada um tem uma característica. Então, se você tiver esse bichinho aí, se quiser fazer também, você precisa observar as características dele. O olhar, principalmente, é uma coisa que muda totalmente o desenho. O olhar, tanto de ser humano quanto de um animal, muda assim, a forma de você enxergar. Porque quem conhece, por exemplo, assim, sabe que não é a pessoa ou o bichaninho, né? Enfim, as características são muito importantes para você dar depois, assim, na sua obra, né? Para dar a diferença e ter uma característica diferente das outras, que difere, né? Então, o fundo basicamente vai ser esse, tá? O fundo já tá pronto. O que a gente vai fazer agora é a misturinha para fazer tanto o nariz dela, que o nariz dela não é preto. Não sei mais ou menos falar a cor pra vocês, só sei que é uma mistura de vermelho, tipo de cor de tijolo, aquela, né? Cor de tijolo. Eu não sei qual é a cor, é vermelho alguma coisa, mas não sei. Enfim. E aí eu misturei um pouco do vermelho com
o amarelo ocre pra formar uma corzinha, pra fazer essa cor de tijolo, pra fazer a cor de tijolo do nariz dela. E aí que também vai ser a cor do olho. Eu achei que a cor do que eu fiz, que eu vou fazer ainda, né, do olho dela ficou um pouquinho escura, mas é, deu pra sacar. Não precisa ser totalmente igual também, né? Que às vezes a gente quer uma perfeição que não existe. Cara, eu achei que só pelo fato de pintar o nariz dela já deu a cara dela totalmente, porque pra mim a característica dela marcante é esse nariz, sabe? Que é bem forte essa cor do nariz dela e eu acho muito bonito. E aí eu fiz a corzinha do nariz e vou enxugar aí meu pincel pra fazer aí algumas delimitações, né? Consertar o nariz dela, fazer um narizinho bem bonitinho, né? Fazer uma rino. E essa parte é de acrescentar detalhes mesmo, tá? A gente já fez, vamos dizer assim, o grosso, que foi o fundo, que foi a cor dela, né? E eu sempre, a minha dica, assim, é sempre fazer o fundo primeiro, sabe? Porque aí depois você pode construir por cima. E aí dá realmente essa sensação que o fundo tá no fundo e a figura tá na frente. Porque às vezes, tipo assim, por exemplo, nessa parte aí que eu fiz uns espelhinhos e tal, o fundo ia ficar. Eu ia ter que fazer, eu ia ter que contornar de novo e corria o risco de eu passar por cima dela, do desenho da gatinha, né? Então, eu sempre recomendo fazer o fundo, assim, quando der. Claro que há exceções para tudo, mas quando der, tenta fazer o fundo, quando for assim, por exemplo. Pinta o fundo primeiro, depois. Já aconteceu de eu não fazer o fundo porque eu tinha pouca tinta. Por exemplo, assim, eu tinha um tubo de tinta branca e outro de preto. A figura ia fazer de preto, o fundo ia pintar de branco. Só que não ia dar para cobrir todo o papel. O que eu fiz? Eu fiz a figura e depois eu fui com muita calma pintando o fundo para não ter que preencher o espaço que eu praticamente não ia usar. Mas assim, por exemplo, assim, quando você faz o fundo da pintura e depois vem com o desenho por cima, você vê até que fica melhor de aderir no papel, porque como você já construiu uma camada de tinta, então já tampou mais os poros do papel e aí a tinta consegue aderir melhor, pelo menos na minha visão, né? Aí eu clareei um pouco mais. Clareei não, né? Fiz o tomzinho ali, tava muito amarelo. A verdade, esse primeiro amarelo, pelo que eu tô vendo agora, era pra mim ter deixado ele, que tava bom. Mas não, né? A gente quer ser perfeito demais e acaba que a gente erra, né? Mas tá bom. Eu gostei mesmo assim. Que o olho dela é uma cor de mel mesmo, bem bonita. Vocês viram o desenho de referência no começo, bem pouquinho, né? Mas deu pra ver, né? Vocês podem até dar um pause lá ou voltar no início do vídeo pra vocês verem como é que ela é. E aí vocês vão ver que os olhos delas é dessa cor mesmo. E é isso mesmo, gente. Questão de detalhes que a gente vai dando a personalidade pra nossa pintura, né? Vai dando a cara mesmo que a gente quer. Que no caso do animalzinho tem, né? Tem características marcantes. E agora eu limpei o pincel, tá? Antes de vir com preto de novo. Vou fazer o contorno que manchou um pouquinho. Eu limpei o pincel antes de pegar a tinta preta, senão ia manchar. E aí agora eu vou acentuar aqui as características e fazer a bolinha do olho, que também é preto, né?
Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E agora a gente vai fazer. Eu troquei de pincel porque o outro ele tem as cerdas maiores e corre o risco de eu errar. Então, como esse tem a cerda bem curta, é menos um risco para errar aí. No caso da errar para fora, né? Para fora do olhinho. Pronto, eu gosto quando o olhinho tá bem redondinho, bem, sabe aqueles olhão assim, quem tem gato sabe, ou quem já viu de noite, o olho noturno deles é bolinha bem grande, e eu gosto, fica tipo aquele bem fofinho, tipo gato de botas. Só que como eu não queria mudar muita foto, não quis, porque eu não quis mesmo. Como a foto tava assim, eu achei ela tava bem séria na foto. E aí eu quis deixar assim mesmo, com essa característicazinha dela, né? Que geralmente ela tem essa cara de série. Não, às vezes não. Mas tem dias que ela tá mais séria do que de costume, tipo nessa foto aí. E aí vocês podem ver que eu já fiz praticamente tudo que eu tinha que fazer. Eu tô só acentuando mesmo algumas partes que são mais escurinhas, ó. Tipo esse contorninho do olho eu vi que era mais branco. E tinha essa sensação mesmo de volume um pouquinho. E aí eu fiz um pequeno contorninho com preto, que ficou até mais clarinho do que esse outro lado que eu tô fazendo agora, né? Depois eu posso até ajeitar, mas pra mim tá bom, tá ótimo. E aí a gente, sempre quando for mudar de tinta, assim, por exemplo, do caso do amarelo, que agora é pro branco, a gente limpa o pincel. Eu tava no preto e agora como eu ia fazer bigodinho bem branco, eu limpei bem o pincel, tá? Pro branco não sair cinza. E vocês podem ver que a tinta não mistura, porque eu tô fazendo em tempo real e a tinta já vai secando. Já vai secando mesmo, é muito rápido que seca. E aí a gente vai fazendo o bigodinho do gato. Poderia ser feito também com caneta branca. Não sei se vocês conhecem, mas eu já mostrei no projeto passado. Que é uma caneta em gel que ela é branca. A tinta dela é branca. E ela é excelente para fazer esses detalhezinhos assim, sabe? Mas como eu já tava com a tinta na mão, né? Pincel e tinta na mão. Eu fiz logo o bigodinho. Saiu um pouquinho grosso. Mas eu acho que ficou proporcional. Porque senão ia sumir nesse fundo multicolorido, né? E ela tem algumas partes brancas. Tá vendo como ela aparece às vezes nessa parte mais branca? Então eu deixei bem acentuado, bem firme mesmo os traços, né? E agora estão aí. Então, pessoal, a aula foi essa, tá? Por hoje é só. Esse foi o resultado da nossa pintura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Amanhã a gente volta com a pintura em tela, tá? Amanhã vai ser uma aula bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem acompanhou até aqui. E a gente se vê amanhã na próxima aula. Tchau, tchau!